Até estou falando nessas questões do Kaique, porque me chamou a atenção que o Kaique mandou uma questão que ele não estava conseguindo fazer, era uma questãozinha muito simples. Só que o pessoal precisa saber esse tipo de conta. Então, antes de começar o conteúdo de vocês, eu vou rever uma coisinha que vocês vão usar lá as funções, tá? O que que aconteceu? Do Kaique, deixa eu ver se eu me lembro mais ou menos como é que era a questão, ela dizia mais ou menos isso aqui, ó, que dizia que nós tínhamos f de x igual. Oh, legal. Galera toda entrando. Tá, galera, então é o seguinte, olha só para deixar bem claro, que eu vou passar aqui mais ou menos a questão que ele me pediu, que dizia o seguinte, que mais ou menos x ao quadrado menos 2x menos 15, e aqui embaixo tinha menos x ao quadrado mais 4x menos 4. E ele dizia o seguinte, mais ou menos, queria saber qual era, para que intervalo essa função ficava maior do que zero. Então, ele queria saber quando é que f de x era maior ou igual a zero. Se eu não me engano, era isso, certo? Que não era negativo. Isso aqui, gente, olha, só para deixar bem claro para vocês, é o que nós chamamos de equação, opa, perdão, uma inequação produto. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele está pedindo que isso aqui seja maior ou igual a zero. Então, zero é maior ou igual a x ao quadrado menos 2x menos 15 sobre menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Está aqui. Isso aqui, observem que se tornou uma inequação. Isso é chamado de inequação produto. Gente, não adianta querer fazer essa divisão, que vocês não vão conseguir fazer essa divisão, tá? Essa divisão aqui de números primos entre si. Então, não vão conseguir fazer essa divisão. Por causa disso, então a gente usa um critério bem simples, tá? Deixa eu só aumentar o volume aqui, se caso alguém queira se manifestar, eu possa ouvir bem. Tá, gente, como é que se resolve isso daqui? Tanto quando é divisão, quando é multiplicação, a gente usa um critério bem simples, que é o seguinte: cada um dos nossos fatores a gente transforma numa função diferente. E daí cada uma dessas funções serão, todas essas funções, elas serão estudadas juntas, para a gente poder saber. Então, é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui, ó, Kaique, nesse tipo de questão, primeiro, eu vou chamar essa daqui de f de x. A f de x seria de cima, x ao quadrado menos 2x menos 15. Aí eu tenho, vou chamar a outra aqui, que é a nossa g de x. A g de x, eu vou pegar o outro fator que eu tenho aqui, que é menos x ao quadrado, mais 4x menos 4. Está aqui. Então, isto aqui, ó, a gente deve fazer. A partir disto, a gente vai estudar os sinais das duas ao mesmo tempo. Então, para estudo dos sinais, deixa eu passar para vocês um bocado de informação que a gente vai usar aqui. Então, significa dizer que o f de x tem que ser maior, ou seja, o zero tem que ser maior do que isso aqui. Então, para que isso seja maior, todo esse conjunto vai ter que ser o quê? Números positivos ou números negativos? Isso. Na verdade, os negativos, Kaique, porque esses números têm que ser menor do que zero, porque o f de x tem que ser maior que zero. Então, esses números aqui, nós estamos atrás dos números negativos, que vão fazer com que sejam menor do que o zero. Certo? O f de x tem que ser maior do que zero. Então, o f de x, que é esse daqui. Ah, não, verdade. Perdão, eu usei o sinal
ao contrário. Está aqui. O f de x, que é esse, tem que ser maior ou igual a zero. Está aqui. Então, estamos atrás dos positivos. Certo? Gente, se estamos atrás dos positivos, isso aqui ficou uma função do segundo grau. Alguém poderia me dizer que tipo de gráfico isso aqui vai representar? Vamos lá, galera, vamos ligar esses microfones aí e vamos começar a falar aí. Que tipo de gráfico isso aqui apresenta? Isso, ele é uma parábola com a concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. Isso daqui é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo. Então, tem uma parábola com a concavidade para cima e uma parábola com a concavidade para baixo. Agora, uma informação muito importante. A gente já vai ver aqui também a questão das bolinhas. Se a extremidade é aberta ou fechada. O que acontece, gente? Geralmente, quando aqui nós temos a igualdade junto, significa dizer que ele está pedindo bolinhas fechadas. Tá? Isso quer dizer que pode ser igual a zero. Só que aqui a gente tem uma regra matemática. Isso aqui não é uma fração. Então, o que não pode acontecer no denominador? Esse denominador não pode ser zero. Então, significa dizer que esse está na parte de cima, não tem restrição, tem a igualdade, esse daqui vai ser com bolinhas fechadas. Esse daqui, por mais que aqui está dizendo que é igual, ele está no denominador, e o denominador não pode ser zero. Então, ele vai ser bolinha aberta. Então, está aqui, bolinha fechada, bolinha aberta. Então, para isso agora, vamos só resolver aqui, ó. Começando pelo delta, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 15. Isso aqui vai dar igual a 4 mais 60. Temos que o delta é 64. Certo? Aqui o que está acontecendo? Opa, perdão. Vamos terminar aqui, né? X é igual a menos o menos 2, mais ou menos a raiz de 64 sobre 2 vezes 1. Então, meu x seria igual a 2 mais ou menos 8 sobre 2. Então, eu teria um x' e um x duas linhas. O x' vai ser 10 dividido por 2, que vai dar 5. E aqui vai ficar menos 6 dividido por 2, que vai dar menos 3. Então, encontramos duas raízes. Certo? Bem, nesse outro aqui, vamos achar também o resultado desse outro. Nós teríamos aqui o delta, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. Então, meu delta vai dar 16 menos 16. Meu delta é igual a zero. Se o delta é zero, só tem uma raiz. Então, x seria igual a menos o 4, mais ou menos a raiz de zero, sobre 2 vezes menos 1. Isso aqui não precisa, né? Porque somar zero e diminuir zero vai dar na mesma. Então, teríamos que x seria menos 4 sobre menos 2. Então, isso aqui vai dar 2 positivo. Está aqui, então. Com isso, já vamos conseguir fazer. Só que prestem bastante atenção como é que se resolve essa inequação de produto. A gente vai estudar os sinais juntos. Então, o que a gente vai fazer? Está aqui. Acompanhem comigo. Para a primeira, ele está me dizendo isso aqui, ó. É uma parábola com a concavidade para cima, bolinha fechada em menos 5, em menos 3 e 5. Então, está aqui, menos 3 e 5, bolinha fechada. Ele é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Alguém consegue me dizer onde é que ele é positivo, onde é negativo? Sim, onde o gráfico está para cima, ele é positivo. Onde o gráfico está para baixo, ele é negativo. E aqui voltou a ser positivo. Bem, vamos ver a outra. O que está acontecendo com a outra? Com a outra, achamos uma raiz no 2. Bolinha aberta com cavidade para baixo. Então, no 2 aqui, ó, nós temos uma bolinha aberta. No 2. E ele é uma concavidade para baixo. Isso quer dizer que ele vai fazer isso aqui. Se toca em um único ponto, esse ponto seria o vértice. Significa dizer que antes do 2 ele é negativo. E depois do 2 ele é negativo. E agora vem justamente a última parte. Isso aqui vai me dar o resultado que eu quero.
Bem, o que nós vamos fazer é o seguinte: transfere todas as informações para baixo. Então, aqui eu tenho uma bolinha fechada no -3, tenho uma bolinha aberta no 2 e tenho uma bolinha fechada no 5. Aí vem essa grande sacada desse exercício, gente. A gente vai estudar os dois juntos e lembrando, isso aqui é um quociente, significa dizer que é uma divisão. Por isso ela funciona tanto na nossa inequação quociente quanto na nossa inequação produto. Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte: se é divisão, vocês têm regras de sinais. Então, em cada um dos campos, a gente vai fazer a regra de sinais. Positivo com negativo dá negativo. Negativo com negativo dá positivo. Negativo com negativo dá positivo. Positivo com negativo dá negativo. Agora é bem simples. Nós estávamos atrás do quê? Dos valores positivos. Então, aonde foi que deu valores positivos? Os valores positivos apareceram nesse pedaço e nesse pedaço. Então, minha solução seria o intervalo fechado em -3 até o 2 aberto, união com um pedaço aberto em 2 até o 5 fechado. Está aqui. Isso é a forma de resolver uma inequação quociente ou uma inequação produto. Só lembre um detalhe, tá? Se não tiver igualdade, é tudo aberto. Se tem a igualdade, o que está em cima é fechado, o que está embaixo é aberto. Tranquilo, gente? Conseguiram entender? Kaique, ficou claro essa? Beleza, então. Tinha uma Ô, questão. PH, só uma dúvida rapidinho. Como é que é ali que eu não entendi direito? No sinal, se tiver sinal de igualdade, de maior ou menor, em cima vai ser Olha só. aberto. Então, Kaique, Kaique, perdão, Eric, observe o seguinte: todas as inequações produto ou quociente, a gente vai usar o zero em relação a ele. Tá? Então, é o seguinte: se não tiver igualdade, tudo que aparecer aqui é aberto. Tudo é aberto. Tá? Agora, se tem a igualdade, significa dizer que os que estão na parte de cima, mesmo que seja multiplicação, eu poderia ter esse multiplicando outra equação aqui em cima, tá? Então, cada equação dessa vai virar uma função, e cada uma delas aqui que estão em cima, elas terão todas bolinhas fechadas. E na de baixo, não interessa qual é o sinal. Tudo que está embaixo vai ser sempre aberto, tá? Então, se não tiver a igualdade, tudo aberto. Se tiver igualdade, os de cima fechados e os de baixo abertos. Tranquilo? Entendeu? Tranquilo. Entendi, obrigado. Beleza, então. Vou apagar e agora nós vamos para o nosso assunto mesmo. Professor, Fala. só uma coisa, é que na apostila, antes dele trazer a parte de progressão geométrica, ele traz função exponencial. A gente Se vai ver isso vocês também? quiserem, eu posso mudar. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou acompanhar a apostila para vocês não ficarem aqui. Eu pensei que o seguinte, o Igor, para a gente já aproveitar o ensejo e a gente poder fazer um comparativo entre PA e PG, eu poderia ter adiantado a PG. Foi esse o meu planejamento, tá? Mas não tem problema, a gente pode trabalhar com as exponenciais. Fica melhor, então. Certo, obrigado. Então, nós vamos fazer o seguinte: mudando o nosso planejamento hoje, eu vou trabalhar realmente com as exponenciais. Mas pelo menos uma mudança no que está na apostila eu vou fazer, tá? A gente não vai começar com a função exponencial. Nós vamos começar hoje com uma equação exponencial. Eu já explico até por quê para vocês. Porque eu até não concordo porque na apostila de vocês vem nessa ordem. Porque é o seguinte: tudo que é função, quando eu substituo um valor, ela vira uma equação. Como é que eu vou fazer uma função sem saber a equação?
certo? Se elas viram equações, então a melhor coisa que nós temos a fazer é justamente trabalhar primeiro com as equações. Está aqui, equações exponenciais. Está aqui. Gente, primeira coisa, tá, gente? Por favor, eu preciso que vocês saibam praticamente todas as regras de potência. Então, potenciação tem que estar bem sabido aí no programa de vocês. Inclusive, uma das coisas que vocês vão usar muito, mas muito mesmo, são as propriedades da potenciação. Vocês querem dar uma revisada nas propriedades ou podemos ir direto para as equações? Se o professor conseguir dar uma passada, acho que seria legal. Então tá, vamos fazer o seguinte então, eu vou tentar passar o mais rápido possível essas, que eu acho que não vai ser perder tempo, eu acho que é a gente ganhar a qualidade mesmo. Tá? Então eu vou rever algumas coisas importantes que eu acho em termos de exponenciais para vocês. Primeira coisa em relação aos exponenciais, nós vamos ver aqui, isso aqui, ó. Teremos, primeiro, o que é aqui, quando temos 3 ao quadrado, isso aqui você já sabe que é 9. Então, primeira regrinha, tá, pessoal? Que eu ainda tenho um aluno em terceirão que vai pegar isso aqui e vai dizer que é 6, gente. Lembrem de um detalhe. Então, o expoente, ele não serve para fazer conta. Inclusive, a gente tem propriedade, tudo, mas eu não considero como potenciação uma operação. Eu considero ele como uma forma mais compacta da gente escrever uma multiplicação de termos repetidos. Tá? Então, lembrem disso. Expoente não serve para fazer conta. Expoente só serve para dizer quantas vezes a base vai se multiplicar. Tá? Então, por favor, não vamos botar que isso aqui é 6. Só para ficar bem claro, lembrando que isso daqui chama-se expoente. Isso aqui chama-se base. E que isto aqui nós chamamos de potência. Outra regrinha muito importante que a gente precisa é a questão dos sinais. Obviamente, se eu colocar positivo 2 ao quadrado, isso aqui quer dizer que é mais 2 vezes mais 2. Isso aqui quer dizer que é 4 e mais com mais dá mais. Se isso aqui for mais 2 ao cubo, então isso aqui vai ser mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. Isso aqui vai dar mais 8. Isso aqui, se for menos 2 ao quadrado, isso vai ser menos 2 vezes menos 2, que vai dar mais 4, porque menos com menos dá mais. E se for menos 2 ao quadrado, seria igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso aqui vai dar menos 8. Então, observe o seguinte, na questão dos sinais, alguém pode me dizer qual é a única forma de uma potenciação da negativa? A base é negativa e o expoente é ímpar. Exatamente. Somente vai dar resultados negativos quando a nossa base negativa e o expoente for... Opa, tudo tem 2, é 3. Quando for ímpar. Então, negativo com ímpar é a única forma da nossa base ser negativa. Mas eu sou obrigado a passar para vocês uma observação importante. A observação seria esta. Menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa, gente? Não. Não. Gente, lembrem um detalhe. Potência de um número negativo vai estar sempre entre parênteses. Então, isso aqui sim é menos 2 vezes menos 2. Aí, menos com menos vai dar mais 4. Isto aqui, gente, não é potência de um número negativo. Isso aqui já é considerado uma mini expressão numérica. E se é uma expressão numérica, não tem parênteses, o que eu resolvo primeiro, o menos ou a potência? A potência. Então, menos espera, e 2 ao quadrado é 2 vezes 2.
Bem, fiquei com menos e fiquei com uma multiplicação. O que que resolve primeiro, a multiplicação ou menos? Multiplicação. Então, vai ficar menos 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, olha só, como não é a mesma coisa. Isso não é potência de um número negativo, ali é uma expressão numérica. Então, tomem cuidado. Principalmente na equação do segundo grau, quando o pessoal faz substituição, o pessoal acaba esquecendo disso aqui. Tá? Muita gente erra exatamente nessa regrinha. Vamos lá, então. Revendo aqui as propriedades. Primeira propriedade. Gente, nós vamos ver provavelmente umas 13, tá? Então, como eu vou muito rápido, se alguém tiver alguma dúvida sobre essas propriedades, me dá uma freada aí e pede que eu faça um exemplo numérico, tá? A primeira propriedade é simples. Quanto é que dá 0 elevado a n? Gente, 0 sobre qualquer expoente vai dar sempre 0, tá? Inclusive, a única regrinha depois que nós vamos deixar para mais tarde, mas por enquanto, para nós, qualquer número elevado a 0 é 0. A gente tem uma informação, tá, que é daí de ensino superior, que quando nós temos 0 elevado a 0, isso é uma indeterminação, tá? Mas por enquanto nós vamos usar essa regra. No ensino fundamental a gente usa essa regra. 0 sobre qualquer expoente vai ser sempre 0. Tá? Segunda informação. 1 elevado a n. 1 elevado a n, obviamente, o 1 ele é interessante pelo seguinte detalhe. Não interessa qual é o expoente que a gente vai botar para o 1. O resultado dele é sempre 1. Tá? Então, qualquer que seja o expoente que a gente coloque no 1, o resultado dele vai dar 1. Terceira propriedade seria esta. A elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Quarta propriedade, essa também vocês conhecem. Quanto é que daria A elevado a 0? 1. 1, perfeito. Com uma exceção, nesse caso. Qual é o número que elevado a 0 não é 0? Não é 1? 0? Exato. Então, A aqui precisa ser diferente de 0. Essa regra não funciona para o 0. Tá? E alguém sabe me dizer por que um número elevado a 0 tem que dar 1? Alguém saberia me dizer? Nunca apareceu essa dúvida para vocês? Por que o número elevado a 0 vai dar 1? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aguardar um pouquinho, já vou passar uma outra propriedade, e com essa outra propriedade eu posso explicar isso aqui para vocês. Tá? Então, a quinta propriedade, nós já vamos entrar nas propriedades operatórias. Na minha primeira propriedade operatória seria A na N vezes A na M. Alguém lembra o que acontece? Multiplicação de números de mesma base? Conserva a base, somos... Isso. A na N mais M. Sexta propriedade, então. A na N dividido por A na M. E lembrando que esta propriedade sexta aqui também pode ser escrita na forma de fração. A na N sobre A na M. O que acontece quando a gente faz isso? Conserva a base e subtrai... Isso. Então, conserva a base e vai ficar N menos M. Tá aqui, então. E com essa daí é que eu vou conseguir provar para vocês por que todo número elevado a 0 vai dar 1. Porque imaginem a seguinte situação. Se eu colocasse aqui 3 na quinta dividido por 3 ao quadrado, vocês vão me dizer que isso aqui é 3 na 5 menos 2. Isso vai dar 3 ao cubo, que vai dar 27. Aqui é a propriedade. Agora, para justificar essa daqui, imagine se eu tivesse feito isso aqui, ó. 3 na quinta dividido por 3 na quinta. Isso aqui ficaria pela propriedade 3 na 5 menos 5. Então, isso vai dar 3 na 0. Quanto é que dá 3 na 0?
Opa, então os senhores têm que lembrar de um detalhe importante aqui. Isso aqui não é um número dividido por ele mesmo. Na matemática, o que acontece quando um número divide ele mesmo? O resultado vai dar Não. 1. Então, o resultado disso é 1. Justamente por causa disso. Um número dividindo ele mesmo seria 3 na 0, que vai dar 1. Então, sempre que a gente tem o expoente 0, significa dizer que ele apareceu de uma divisão de um número por ele mesmo. Tá, gente? É por isso que o expoente 0 vai dar igual a 1. E por que não funciona para o 0? Porque para nós não temos 0 dividido por 0. Certo? 0 não pode ser divisor. Bem, eu vou apagar esse lado aqui. E vamos continuar. Vamos lá. Gente, sexta, sétima propriedade. A na n elevado a m. O que acontece quando a gente faz aqui, gente, potência de potência? O que a gente faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Isso, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, é n vezes n. Oitava propriedade. Essa daqui tem muita gente que acaba errando outra coisa por causa dessa propriedade. E se eu tivesse A vezes B elevado a N? O que acontece, gente? Significa dizer que isso é tanto do A quanto é do B. Então, isso aqui vai ficar A na N vezes B na N. O que o pessoal erra nessa daqui é o seguinte, é que o pessoal quer usar esta regra para adição. Para adição não funciona. Ela só funciona quando for multiplicação, tanto é que a nossa nona propriedade vai ser justamente para divisão, que também é a mesma coisa. Então, não esqueçam que aqui na nona propriedade, eu teria isso. A dividido por B na N. Significa dizer que isso seria A na N dividido por B na N. Não se esqueçam que isso aqui também pode ser na forma de fração. A sobre B na N é a mesma coisa que A na N sobre B na N. E, por favor, tá, gente? Tomem cuidado também com essa última propriedadezinha aqui, ó. Porque quando não tem parênteses, não é do de cima e do de baixo. Quando não tem parênteses, ele é só do numerador. Não se esqueçam disso, tá? Então, esta propriedade que é meio distributiva aqui, ela funciona somente com multiplicação e divisão, gente. Então, não inventem querer colocar em subtração e nem em soma, que é aqueles nossos chamados produtos notáveis, tá? Décima propriedade. Quanto é que ficaria A elevado a menos N? Agora, o que acontece com o sinal de negativo? Quando é que o nosso expoente é negativo na potenciação? Alguém pode me dizer o que vai acontecer ali com o expoente negativo? Isso vocês vão trabalhar bastante. Inverte a Vou base. inverter a base. Isso. Na verdade, a gente já pega uma palavrinha para levar de guia. Toda vez que a gente tem expoente negativo, inclusive a gente chama isso de inverso. Então, toda vez que o expoente for negativo, estamos trabalhando com o inverso. Então, significa dizer que isso pode ser escrito como A sobre 1 na menos N, e para aplicar a propriedade, a gente diz que é o inverso, é 1 sobre A elevado a N. Isto aqui é a nossa propriedade, tá? Alguém sabe me dizer por que quando o sinal é negativo, a gente tem que inverter a fração? Ninguém sabe? Então, vamos
verificar aqui. Se eu fizesse isso aqui para vocês, 3 ao quadrado dividido por 3 na quarta potência, vocês vão me dizer que isso daqui é 3, pela propriedade da divisão, seria 2 menos 4. Então, isso aqui seria 3 na menos 2. Poxa, mas quanto é que vai dar isso? Então, vamos tentar fazer essa conta de uma outra forma. Isso aqui seria 3 ao quadrado dividido por 3 na quarta potência. Então, isso aqui ficaria 3 vezes 3, e aqui embaixo eu teria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Usando cancelamento, a gente tira isso aqui vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 terço ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre 9. Está aqui, 1/9. Então, é por isso, gente. Quando a gente tem expoente negativo, significa dizer que quando a gente fez essa propriedade da divisão, quem estava dividindo é maior. E quem está dividindo é o número que fica embaixo. Então, sobra justamente embaixo. A gente diz que quem tem expoente negativo é o número do denominador. Tá? Isso vai acontecer. Até deixa eu aproveitar essa daqui. Ô, gente, antes que eu apague esse lado aqui para explicar, gostaria também de dizer uma coisa importante para vocês. Nesse novo assunto que a gente está entrando agora, gente, a gente vai precisar saber bem essas propriedades e lembrar de um detalhe importante. Propriedade tem caminho de ida, mas tem caminho de volta. Existem algumas propriedades aqui que, inclusive, a gente vai usar ao contrário, tá? Como, por exemplo, essa daqui, ó. Se eu tenho 1 numa conta, o 1 pode ser trocado por um número qualquer. Opa, perdão. Se eu tenho 1 aqui no final, eu posso trocar ele por qualquer número, desde que seja elevado a 0. Então, gente, lembre-se, toda propriedade tem caminho de ida e tem caminho de volta, tá? Vou apagar agora esse lado. Bem, senhores, além dessa propriedade décima, eu vou botar uma 11ª aqui, que praticamente é a mesma propriedade, só porque já é fracionário. Então, como é que ficaria A sobre B elevado a menos N? Porque aqui já é fracionário. O que a gente faz? Gente, sinal de negativo continua sendo inverso. Então, por mais que esse já seja fracionário, a gente sempre inverte a fração. Então, vai ficar B sobre A elevado a N. Está aqui, então. 12ª propriedade. Também vamos usar essa daqui. Alguém lembra de como é que a gente resolve isso daqui? Ó? A elevado a M sobre N, expoente fracionário. Como é que a gente trabalha com expoente fracionário? Alguém lembra? O numerador ele é o expoente e o denominador da fração vira um índice da radiciação. Isso, exatamente. Lembrando que toda vez que a gente tiver expoente fracionário, ele é justamente uma raiz, onde a gente escreve desta forma. Raiz, o A continua sendo aqui, a base passa a ser o radicando. E aí, gente, lembre de um detalhe importante aqui, ó. Eu uso geralmente para o pessoal essa regrinha, é esdrúxula, mas assim o pessoal acaba lembrando. Eu mando o pessoal lembrar da balada. Quem é que está por cima? Quem está por cima é porque está dentro da festa. Quem é que está por baixo? É aquele que está fora da festa. Tá? Então, numa balada, quem está dentro está por cima, quem está fora está por baixo. Está aqui, então. Essa é a nossa regra. E agora eu quero mostrar para vocês como essa regra funciona e como a gente pode usar ela também ao contrário. Lembrando aos senhores que se eu pedisse aqui para vocês qual é a raiz de 81, todo mundo sabe me dizer qual é a raiz de 81. Né? Mas para usar essa propriedade, eu posso fazer o seguinte. Isso aqui seria raiz quadrada de 3 na quarta potência. Todo mundo concorda? Então, isso pode ser escrito como 3 elevado. Quem está dentro é porque está por cima, quem está fora está por baixo.
Aí eu tenho 3, 4 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2, que dá 2. 3 ao quadrado, que vai dar 9. Está aí. Nossa propriedade usada ao contrário. Eu tenho a 13ª e última propriedade. Essa daqui, diria para vocês que é importante também, e vocês vão usar não muito aqui nessa parte aqui de exponenciais, mas vocês vão usar muito na parte de logaritmos, que é o nosso próximo assunto depois de exponenciais. É a sequência dos exponenciais. 13ª propriedade seria isso. A base 10. Quanto é que dá 10 elevado a 0? 1. Quanto é que dá 10 elevado na primeira potência? Isso vai me dar 10. 10 ao quadrado dá 100. 10 ao cubo, que vai dar 1000. Todo mundo já entendeu qual é a propriedade aqui? Qual é a propriedade da base 10? O expoente indica o número de zeros. Exatamente. O expoente indica o número de zeros. É por isso que a gente usa, dentro da notação científica, a base 10. É o mais fácil de fazer. Tá? Bem, já que vocês sabem isso, alguém pode me dizer, então, quanto é que dá 10 na menos 1? 0,1. Isso é 1 sobre 10, que é 1/10, 0,1. Quanto é que é 10 na menos 2? É 1/100º, ou seja, 0,01. 10 a menos 3 seria 1 milésimo, que é igual a 0,001. Alguém pode me dizer agora a regra para quando o expoente for negativo na base 10? O expoente indica o número de casas depois da vírgula. Exatamente. Gente, olha, agora eu vou ser bem honesto, nesse próximo conteúdo, vocês têm que saber todas essas propriedades. Elas são o passo fundamental para a gente aprender as exponenciais, tá? Então, a gente precisa saber bem aqui as exponenciais, e para saber as exponenciais, eu preciso destas propriedades. Preciso que vocês saibam. Depois, se possível, gente, quem já sabe que tem uma certa dificuldade, vou dar a sugestão de anota numa folhinha, deixa ali do ladinho a hora que for resolver o exercício, tá? Porque vocês vão precisar praticamente de todas, e lembrando, vão precisar do caminho de ida e do caminho de volta. Então, vamos lá. Eu vou... Está horrível, eu não sei se o quadro está limpando o pano ou se é o pano que está limpando o quadro. Então, agora sim, vamos começar com a equação. Equação exponencial. Gente, a equação exponencial, alguém saberia me dizer quando é que eu reconheço que uma equação é exponencial? Qual é a característica para eu ter uma equação exponencial? Bem, a incógnita está no expoente. Então, toda vez que a incógnita tiver no expoente, nós temos as chamadas equações exponenciais. Então, na verdade, gente, bem francamente com vocês, vocês já tiveram isso aqui de uma forma, digamos, no primeiro ano vocês já tiveram comigo, mas isso aqui, gente, vocês já vem desde o 6º ano, tá? O que acontece? Quem é que nunca viu uma continha assim, ó, 3, aí tinha um quadradinho aqui, ó, isso aqui vai dar 9. Lembram que vocês tinham que colocar o númerozinho do expoente ali? E qual é o número que está ali? 2.
Isso. Obviamente é o 2. O único diferencial agora é que nós vamos escrever isso assim. 3 na x é igual a 9. Está aqui. Estão vendo? Essa já é uma equação exponencial, porque o nosso expoente está justamente... A incógnita está aqui no nosso expoente. Agora, já deixa eu passar uma informação importante para vocês, que acontece o seguinte. Para resolver equações exponenciais, a gente vai ter 2 critérios para resolver, tá? 80% deles, a gente vai usar o primeiro critério, que é justamente igualar bases. Então, a maioria delas nós vamos fazer isso. Igualar bases. Esse é o critério principal para a gente resolver essas questões. Então, mais ou menos, deixa eu mostrar o que a gente faria nessa daqui. Essa daqui ficaria 3 na x. Mas o 9, ele tem fatoração. 9 fatorando, ele vai ficar 3 ao quadrado. E, obviamente, se a gente tem uma igualdade de potenciações, o que acontece? Quando há igualdade de potenciações, se as bases são iguais, significa dizer que os expoentes são iguais. Então, aqui, posso dizer que, o pessoal adora dizer que cancela, né? Então, aqui, x igual a 2. Está aqui, solução do problema, 2. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês saberiam me dizer rapidamente o resultado dessa. Então, se eu tenho 5 na x igual a 625, qual seria a solução desse exercício? 4. Isso. O que acontece? Eu tenho que 5 na x é igual... Opa, 625. Pega o 625, fatora. Isso dá por 5, que dá 125. Isso aqui dá por 5, que dá 25. Dá por 5, que dá 5. E dá por 5, que dá 1. 5 na quarta potência é o 625. Então, 5 na quarta potência, cancela as bases. X igual a 4. Solução 4. Vamos ver agora se eu fizesse simplesmente essa modificação. Vou dizer aqui para vocês que U igual a N. E vou dizer para vocês o seguinte. 1 sobre 5 elevado a x é igual a 625. E aí? Alguém pode me dizer qual é a solução desse exercício? Menos. Bem, vamos resolver. Isso aqui vai ficar 1/5 elevado a x. E vocês já sabem que 625 dá 5 na quarta potência. Eu preciso igualar bases. E aqui a base é 1/5 e aqui a base é 5. O que eu faço para igualar essas bases, então? O que a gente pode fazer é justamente fazer o inverso. Para fazer o inverso, só muda o sinal dos expoentes. Então, isso aqui poderia ser 5 sobre 1 na menos x, que não precisa nem botar isso aqui. Vai ficar igual a 5 na quarta. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais, então teria que menos x é igual a 4, multiplicamos por menos 1, x é igual a menos 4. Qual é a solução? Qual é a solução, gente? Menos. Gente, eu gostaria que vocês tomassem muito cuidado, porque acontece o seguinte, tem muita gente que esquece de ver um fator bem importante dentro das equações. Principalmente no vestibular, tem muita pegadinha assim. Vocês esqueceram que eu botei isso aqui. O que significa esse U? Esse U é conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto que me indica quais são as respostas que eu posso aceitar. Então, se eu botei U igual a N, significa dizer que o conjunto universo são os naturais. Significa dizer que a gente só pode aceitar respostas naturais.
Então, o conjunto de solução tem que estar dentro do conjunto universo. O que aconteceu aqui? Menos 4 é um número natural? Não. Não. Então, a solução aqui seria vazio. Porque esse número que nós achamos como resposta não atende às condições do conjunto universo. Gente, já vi muitas questões que o pessoal errou pelo fato de esquecer o, o conjunto universo. Às vezes acha que a equação está muito fácil, aí acha o resultado e esquece de ver isso aqui. Ó. Isso aqui é importante. Conjunto universo sempre indica quais são as respostas que eu posso aceitar. Nesse caso, conjunto de diversos naturais, só posso aceitar números naturais. Não é natural, então aqui. Vocês viram que nas outras duas a gente não passou o conjunto universo. Quando um exercício não passa para vocês o conjunto universo, significa dizer que é uma equação real. Significa dizer que o conjunto universo são números reais. Tá bom, gente? Vamos à frente. Vamos fazer um desafio? Deixa eu botar uma boa aqui. Uma de prova. E se eu colocasse isso? E aí? E essa daí? Querem tentar fazer? Pode ser. Então tá, vou deixar vocês tentarem fazer essa daí. Vamos fazer o seguinte, ó, são 9h23. 9h27 eu volto, porque daí eu quero fazer continha com vocês se vocês não conseguirem. Tá? Então estou dando aí 4 minutinhos para vocês fazerem. Enquanto isso, eu vou pegar o meu alquinho aqui e molhar um pouco meu pano aqui. Dois minutinhos.
E aí, estão conseguindo? Sim. Bem, tempo esgotado, gente. 9h27, como a gente só tem aí 7 minutinhos, opa, perdão, 8 minutinhos, eu quero ver se eu consigo fazer com calma aqui para poder explicar para quem ainda não entendeu, tá? Então vamos ver se vocês acertaram. Alguém já tem resposta aí para me passar? Bem, vamos lá então. O seguinte, gente, primeira coisa que eu gostaria de ajudar vocês na interpretação, tá? Como eu falei para vocês, vai ter dois métodos para a gente fazer as nossas exponenciais. O primeiro método, justamente, é o que eu mostrei para vocês, que é igualar bases. E existe um segundo método que nós vamos ter que fazer, que é justamente por substituição. Quando é que eu sei que é substituição? Quando eu sei que eu tenho que igualar bases. Então, é o seguinte, olha só, vou dar uma dica importante para vocês. A gente sabe que vai igualar bases quando olhando só para as bases, esqueçam dos expoentes, olhem só para as bases, não temos sinais de mais e menos. Sinais de mais e menos não tem como a gente fazer propriedades. Não existe propriedades para adição e subtração. Então, a gente sabe que vai igualar bases quando todos os sinais entre as bases forem exatamente multiplicação ou divisão. Nesse caso aqui eu só tenho divisão, estão vendo? Então, significa dizer que aqui nós vamos igualar bases. Para igualar bases, eu já tenho o primeiro empecilho, 0,2. Como é que eu vou pegar esse 0,2 e justamente igualar as bases aqui? Não dá. Então, já que isso não é possível, eu vou transformar esse 0,2 em fração. Aqui a gente dá sempre prioridade para as frações. Quanto é que é a fração correspondente a 0,2? Alguém pode me dizer? 2 sobre 2 sobre 10, que na verdade a gente pode simplificar, é 1/5. Então, 0,2 equivale a 1/5, que está elevado a x menos 1. Está aqui. Dividido por 1 sobre 5 ao quadrado, elevado a x mais 2, que é igual a raiz sétima de 5 na quarta potência, elevado a x menos 3. Ó, gente, esse tipo de equação é um joguinho de paciência. Tá? Então, sim, eu tenho vários passos para a gente seguir. Se não seguir todos, provavelmente tem tendência a errar. Então, vocês já estão vendo que está moldando uma base igual? 5, 5 e 5. Bem, gente, eu vou passar uma outra informação agora. Guardem bastante essa informação, tá? Às vezes vai tornar até um pouquinho mais difícil o exercício de vocês, mas se vocês pegarem o hábito de fazer isso, vocês não vão apanhar quando a gente chegar na inequação exponencial. Procurem não trabalhar com frações próprias. Procurem sempre trabalhar com o número inteiro ou, no máximo, frações impróprias. Ou seja, quando o de cima é maior do que o de baixo. Então, aqui, uma das coisas que eu posso fazer é inverter isso aqui. Se eu inverter isso aqui vai ficar 5 sobre 1 elevado. Não se esqueçam que quando a gente inverte, a gente troca o sinal do expoente.
Quem que a gente vai trocar? Gente, lembre-se que a troca aqui, como é uma expressão, não é feita aqui no x. Muita gente vai botar menos x menos 1. O sinal vem aqui, ó. Então vai ficar menos o x menos 1. Dividido. E agora? Isso aqui, quero inverter. Troca o sinal de dentro ou troca o sinal de fora? O que vocês acham? Para eu inverter isso. De dentro? Galera, lembre de um detalhe. Vocês podem escolher tanto de dentro quanto de fora. Não tem problema. Só não vão trocar os dois sinais. Se eu inverter o sinal de fora, não inverto de dentro. Se eu inverter o sinal de dentro, não faz com de fora. Tá? Então, tanto faz. Mas aqui vamos botar aqui, então. Isso aqui vai ficar 5 sobre 1. E isso aqui na menos 2, elevado a x mais 2. Que é igual a raiz sétima de 5. Aqui já tem potência de potência, então multiplica. E não se esqueçam que essa multiplicação também é distributiva. Então, isso aqui vai dar 4x menos 12. Está aqui, ó. Aqui o que vai acontecer? 5 sobre 1 pode tirar isso, vai ficar 5 na menos x mais 1. Dividido por 5 elevado a menos 2x menos 4. Que é igual... Opa, isso aqui não é uma raiz. A raiz a gente pode fazer ela voltar a ser uma potenciação. Como é que vai ficar? 5. Quem está dentro está por cima. 4x menos 12 sobre 7. Está aqui. E aqui, por favor, gente, muita gente já vai chegar e vai querer cortar a base aqui. Porque todas as bases são iguais. Não dá para fazer isso. A gente só corta a base quando a gente tiver uma base de cada lado. E aqui eu não tenho uma, eu tenho duas. Então, para isso, a gente vai usar mais uma propriedade. Isso aqui não é divisão de números de mesma base? Então, isso conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos x mais 1, menos o menos 2x menos 4, que é igual a 5 na 4x menos 12 sobre 7. Agora sim, estão vendo que a gente tem uma base só de cada lado? Nessa uma base de cada lado aqui, a gente pode cancelar. Cancelou? Isso aqui vai ficar menos x mais 1. Aqui o menos vai trocar o sinal de todo mundo, então vai ficar mais 2x. E aqui vai ficar mais 4, que é igual a 4x menos 12 sobre 7. Terminando essa conta, eu tenho menos x com mais 2x, que vai ficar x, e eu tenho 1 com mais 4, que vai dar 5, que é igual a 4x menos 12 sobre 7. Aqui vocês também têm escolha, né? Vocês podem tirar o mínimo ou simplesmente isso que está dividindo pode passar multiplicando. Não esqueçam que multiplica tudo. Então, 7 que multiplica x mais 5 é igual a 4x menos 12. Então, nós teríamos 7x mais 35 que é igual a 4x menos 12. Então, nós teríamos 7x menos 4x que é igual a menos 12 e menos 35. Então, isso aqui vai me dar 3x, que é igual, aqui vai dar menos 47. Ou seja, x é igual a menos 47 sobre 3. A divisão não é exata, não vão inventar de querer botar número decimal. Deixa assim mesmo. Aqui, solução, menos 47 sobre 3. Gente, nesse tipo de equação muito comum, tá? A gente trabalhar e os resultados darem horríveis desse jeito, tá? Não, porque vocês já notaram, quando uma conta dá um resultado feio desse jeito, a maioria do pessoal, ai meu Deus, eu fiz alguma coisa errada. O professor não ia botar menos 47 sobre 3. Aí tenta trabalhar na conta e acaba errando, tá? Lembre-se, fração positiva, negativa, seja qual for, fração é um número como outro qualquer. Então, é possível que dê esse resultado, tá?
Galera, conseguiram entender? Esta? Sim. Beleza, então. Então, nós vamos ficar hoje assim, porque eu não quero que vocês se atrasem para a próxima aula, tá? Um beijão aí, bom trabalho durante a semana. E não se esqueçam, tá, gente? Peguem na apostila, tentem fazer os exercíciozinhos, porque eu estou recebendo muito pouca dúvida sobre exercícios da apostila, tá? Lembre-se que você já tem como obrigação matéria dada, matéria estudada hoje. Então, tentem fazer os exercícios da apostila. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Beijão, então. Tchau, Tchau, professor. Tá bom, gente. PH. Até mais. Boa semana. Tchau, professor. Boa semana aí para vocês. Tchau, professor. Kaique, não esquece de me Tchau, mandar as professor. suas contas lá.